Olá, o Benfica perdeu em dose dupla, mais grave provavelmente do que as derrotas para a taça em Alvalade com o Sporting e a chinelada no Dragão com o Porto, foi aquilo que não se jogou. A coisa não está fácil, Schmidt não acerta na equipa, os jogadores dá a ideia que perderam o brilho e o prazer de jogar e, nomeadamente depois do jogo de ontem, a minha situação é esta: é estar com um melão do tamanho daquele que estão a ver. De facto, eu fiquei com um melão tremendo ontem e presumo que, de uma forma geral, todos os benfiquistas o ficaram. No entanto, e por ser verdade, deixem-nos dizer que não sofri muito de tão evidente que foi a inferioridade, aquilo que o Benfica não jogou. Hoje vamos ter muito para conversar, vamos ter muito para dar a nossa opinião. Fica já aqui uma vez mais o registro. Dizer, criticar, não faz de nós menores benfiquistas do que aqueles sabujos que estão sempre a dizer amém, amém, amém e que só criticam depois das situações acontecerem, só criticam o que está para trás, porque na altura em que o tinham que fazer, ficaram, tal como diria Dante Alighieri na Divina Comédia, que o local mais recôndito do inferno está guardado para aqueles que em momento de crise e em momento em que têm que se definir, não o fazem e ficam em cima do muro. Honra nos seja feita, apesar de estarmos sempre a discordar de uns com os outros, aqui ninguém fica em cima do muro. E aqui ninguém critica a posteriori. E criticar não é dizer mal. Mas se alguém desse bando de desocupados que acompanha semanalmente esta bagaça ficar muito ofendido, só tem um remédio: desofenda-se, porque aqui ninguém vai mudar de opinião, nem ninguém vai deixar de criticar apenas porque pareça bem. Meus amigos, já sabem, eu sou o José Carlos Soares, o gordo com mau feitio, e como sempre estou acompanhado pelo Zé Barão das Neves e pelo Bruno Costa Carvalho, e este é o Carrega Benfica. Ora, vamos para o primeiro momento de musical desta edição do Carrega Benfica, com o Amu de Bruno Costa Carvalho, porque hoje o primeiro a falar é o Zé Barão das Neves. Zé, eu nem faço lançamento, derrota por 2-1 em Alvalade e barba e cabelo no Dragão 5-0. Vamos para as primeiras, digamos, a tua opinião, meu querido. Boa tarde. Pegando um bocado nas tuas palavras, gostava de dizer à partida já duas questões, colocar duas questões. Primeira, que realmente aqui cada um diz aquilo que lhe vai na alma e o nosso benfiquismo, esse nunca poderá ser posto em causa. O que poderá é as pessoas não concordarem às vezes com algumas visões. O Zé disse bem que cada um diz aquilo que lhe vai na alma. Eu estou com uma tristeza enorme quando o Benfica perde por estes valores conforme perdeu ontem. Confesso que os dias custam-me a passar e as memórias são muito duras, mas não sendo eu um daqueles que critica só por criticar, não estou nesse ramo do criticar só porque está na moda criticar. Aliás, a minha postura aqui tem sido sempre condenar as pessoas que criticam antecipadamente sempre as coisas. Devo dizer que se passou algo que no último programa eu fiz um aviso, mas que pensei que as coisas eram exatamente ao contrário. Pensei que o Benfica ia ter mais dificuldades em termos de resultados, não em termos de exibicionais, mas mais dificuldades no jogo de Alvalade e menos dificuldades no jogo do Porto. No jogo, pois nós já vamos esmiuçar, se calhar, o jogo, tanto o jogo de Alvalade como o jogo do Porto, apesar de eu não me apetecer muito esmiuçar o jogo do Porto depois dos 5-0 e da estalada que levei,
mas o certo é que aconteceu isso, que precisamente o contrário daquilo que eu previa. Foi que o Benfica, apesar de ter feito uma primeira parte em Alvalade, que não foi uma primeira parte boa, antes pelo contrário, conseguiu superar-se da segunda parte, na minha opinião, até mais por uma quebra física que aconteceu à equipa do Sporting, e que foi demonstrativo na forma como o Sporting ontem poupou alguns jogadores no jogo com o Farense, que ia-lhe provocando ali um dissabor, mas aconteceu exatamente o contrário daquilo que eu previa, porque o futebol é isto mesmo, o futebol não é previsível. Foi que aguentámos, ficámos ali não propriamente bem na fotografia, porque perdemos 2-1, mas é um resultado que nos permite ainda, eventualmente em casa, poder, pensava eu, que podemos, perante este resultado de ontem, já não sei, podermos ali dar a volta ao jogo da taça, e acredito que isso é possível, em casa com o Sporting, mas depois este jogo de ontem foi realmente um jogo mau. Foi um jogo mau. Eu começando pelo jogo do Sporting, começando pelo jogo de Alvalade, e depois numa segunda vez que falasse, iríamos falar sobre o jogo do Porto. Eu acho que o jogo de Alvalade, o que eu vi foi algo que me surpreendeu, foi porque o Benfica fez uma primeira parte relativamente má, sem grande poder de futebolístico, mas depois o engraçado, eu que à partida achei que a entrada, aquela mudança do lateral esquerdo para o lateral direito e a entrada de um central para o lateral esquerdo não ia dar grande resultado, mas a entrada do Morato para o lateral esquerdo e a entrada do Texten para a frente deu ao Benfica outra pujança, e acho que fizemos depois ali um jogo razoável. Alguns jogadores não tiveram, eu que aqui tenho elogiado bastante o Turbine, acho que ele não esteve bem, acho que acusou o peso do jogo, mas é natural, também é um miúdo, mas não teve bem, principalmente naquele lance do golo do Sporting, que não foi golo, que é anulado, naquele lance de olhar para a bola em vez de defender, no remate do Nuno Santos, acho que teve muito mal aí. E depois, o que sobra do jogo de Alvalade, o que toda a gente discutiu do jogo de Alvalade, é aquele golo que o Di Maria marca, e que, segundo a lei e segundo os entendidos de arbitragem, foi muito bem anulado. Na minha opinião, tenho sérias dúvidas disso, porque depois vi um golo este fim de semana do Chaves e vejo 4 jogadores à frente do guarda-redes e o golo não é anulado. E, portanto, tenho sérias dúvidas na interpretação e na anulação daquele golo, muitas dúvidas, porque não me parece que o guarda-redes tivesse a ser impedido de visualizar a altura em que o remate é efetuado, e, portanto, ele não estava a obstruir a visão do guarda-redes, que é aquilo que diz a lei. Ou, pelo menos, é o que lá está escrito, que eu tive o cuidado de ir ver a lei. Mas é dúbio, a grande maioria dos árbitros diz que é assim que deve ser feito. Eu fiquei com essa dúvida. Mas sobre o jogo de Alvalade, pensei que o Benfica saísse do jogo de Alvalade, digamos que entusiasmado por eventualmente aquela segunda parte, e fosse depois agora ao estádio do Dragão fazer um jogo melhor, mas foi um tremor de terra, foi uma violência, foi uma coisa, um tsunami, digamos assim. Eu às tantas pensei que não estava a assistir a um jogo de futebol, mas a uma derrocada completa de uma equipa. Mas eu gostava de falar um bocadinho mais sobre o jogo do Porto, mas como isto tem que ter aqui alguma dinâmica, se calhar deixava agora outras pessoas falarem, depois eu falava a seguir mais um bocadinho. Muito bem, pegando então na tua deixa, Bruno, façamos uma primeira abordagem àquilo que se passou em Alvalade. Não sei se queres pegar em alguns daquilo que já disse o Zé Barão das Neves. Mas já quero fazer aqui uma ou duas notas prévias. Primeiro cumprimentar-vos e depois dizer que, perante o cenário que aconteceu esta semana, não estou nada bem disposto, nem estou para um programa com algum humor que nós costumamos ter, nem para caraçolas, nem para nada desse género, porque de facto estou mesmo muito mal disposto. Mas vais ter que te aguentar.
Não, eu aguento-me, não te preocupes, mas quero dar este aviso prévio porque não estou nem para aí virado para ter, nem sequer confrontar-vos com nada e quero dizer a minha opinião e que é bastante divergente na estrutura com o José Brandas Neves. Não que o José Brandas Neves tenha dito, o que tenha dito não tenha sido, digamos, correto, que eu estou de acordo com tudo que ele disse, mas não é essa, neste momento, a minha visão sobre aquilo que eu acho que tem que ser dito. Nem sequer creio que tenha qualquer utilidade de esmiuçar o jogo do Sporting e depois o jogo do Porto de uma forma separada, porque acho que isso neste momento não reflete a realidade do Benfica, nem reflete ver cada um dos jogos como é que foi. Reflete, o que neste momento reflete e que necessita ser visto é o que é que se passa com o Benfica e porque é que estas coisas acontecem. Portanto, isto não tem a ver com um dos jogos em si, ou analisar cada um dos jogos isoladamente, mas tentar perceber realmente o que é que se passa com o Benfica e porque é que estas coisas estão a acontecer e se vão acontecer mais, se não vão acontecer mais e qual é o caminho que nós temos que traçar a partir daqui. Portanto, não estou muito preocupado com os erros táticos, que são muitos, do Roger Smith ou do erro da arbitragem, que para mim é claro no jogo do Sporting, mas sim, várias coisas têm acontecido nesta época e que são graves e neste momento convém nós, se calhar, os três conversarmos aqui um bocadinho e valorizo muito a vossa opinião e mais do que estarmos aqui a falar coisas que se calhar outras pessoas podem fazer taticamente de cada um dos jogos de per si. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer e que me parece logo de uma gravidade extrema é que ontem, antes do jogo, eu tive doente este fim de semana, portanto este fim de semana não saí de casa e vi muita televisão, gostava-me de ver televisão, mas fui vendo. E uma coisa que eu achei logo um sinal péssimo, até porque falo muito com os meus filhos antes dos jogos do Benfica, eles são três e são ultra-benfiquistas e nós gostamos de conversar um bocadinho antes dos jogos, foi saber qual era o 11 do Benfica no Dragão. Pois bem, todos os comentadores sabiam qual era o 11 do Porto. Todos acertaram, o 11 do Porto foi facílimo de acertar e na verdade a discussão andava à volta do 11 do Benfica. Ninguém sabia se nós íamos jogar com ponta de lança, sem ponta de lança, em que sítio é que ia jogar o Orsner, que nunca se sabe em que sítio é que ele vai jogar, sabe que se joga, não se sabe em que sítio é que ele joga. Se ia jogar o Florentino, se ia jogar em que sítio é que ia jogar o Coxu e o João Mário, também ninguém sabia. Se ia jogar o Morato ou não ia jogar o Morato. Enfim, era um conjunto de equívocos inacreditável. Nós estamos a 10 jornadas do fim do campeonato e a 10 jornadas do fim do campeonato ninguém tinha a menor ideia sequer como é que o Benfica ia jogar. Eu lembro que o Benfica já andou aqui uma fase que até tu, José Carlos Soares, até com alguma graça e algum orgulho, anunciaste aqui, que viram aqui primeiro, lembro-me desse teu comentário, de nós jogarmos com 3 defesas, depois já não jogamos com 3 centrais, deixamos de jogar com 3 centrais, depois vi jogarmos sem ponta de lança, fizemos 2 jogos antes do jogo do Sporting e depois do Porto, portanto 2 jogos antes desta dupla de confrontação com os 2 maiores adversários que temos internamente. Em ambos os jogos jogamos, os 2 jogos de preparação jogamos sem ponta de lança e agora em Alvalade, como vocês viram, também jogamos sem ponta de lança, mas depois no Dragão já jogamos com ponta de lança, ainda por cima, digamos, o mais frágil dos 3, que é o Tank Stedman, enfim, mas isso é outra história e nós já vamos depois falar do jogo em concreto se quiserem. Mas o que quero dizer aqui é que o Roger Smith não está bom nas suas ideias, está completamente confundido, nada é subsequente, nada tem lógica. Zé Carlos, eu acho que tens o teu microfone aberto e estás a respirar imenso, eu estou-te a ouvir imenso, não sei se isso é, se não te importares. Não, o microfone estava fechado. Não, eu estava-te a ouvir a respirar fortemente, e eras tu. Portanto, ou seja, o facto de nós não sabermos qual é a equipa que vai jogar, não temos ideia sequer do sistema tático usado pelo nosso treinador antes do jogo do Porto, não é uma boa ideia, não é um bom sinal e é um sinal da falta de rumo que o Benfica tem tido este ano todo
E nós já tivemos alguma sorte em termos passado por algumas situações de grande aflição sem se notar muito. Eu lembro que nós, aos 20 e poucos minutos, talvez 22 ou 23, estávamos a perder por 3-0 contra a Real Sociedade, e depois a Real Sociedade até teve um penalti que podia ter feito 4-0, e a verdade é que nós perdemos esse jogo por 3-1, mas passamos ao lado de uma goleada que podia ter acontecido histórica, a lembrar Vigo. Depois, lembro-me num jogo contra o Inter de Milão, em Itália, em que nós fomos fustigados, levamos um banho de bola, uma coisa inacreditável, uma coisa que eu não me lembro de ver o Benfica ser tão fustigado, e perdemos por 1-0, que os deles estavam connosco nesse dia. E gostava de dizer, para acabar e para devolver a absoluta gentileza que o José Brandas Neves teve a sua primeira intervenção não ter sido muito longa, eu também vou encerrar aqui a dizer que nós perdemos 5-0 no Dragão, com uma arbitragem exemplar e com o pior Porto dos últimos anos. Atenção, o Porto que nos ganhou por 5-0 não foi o Porto do André Vilas Boas, que nos ganhou por 5-0, um Porto fortemente conquistador, um Porto que ganhou tudo aquele ano, ganhou a Liga Europa, ganhou o campeonato, ganhou a Taça de Portugal, ganhou tudo. Este Porto está, mesmo depois da derrota, a 6 pontos do Benfica, a 7 pontos do Sporting, provavelmente 10 do Sporting, mas pelo menos a 7 está, e o Sporting tem menos um jogo. Este Porto é um Porto fragilizado, um Porto que é uma manta de retalhos, e este Porto deu-nos 5-0, tendo o nosso treinador feito a habilidade de meter o Morato, que fez com que a defesa esquerda, que fez com que o Francisco Conceição parecesse o Maradona, e ele queria segurar o nosso lado esquerdo, e tem muitas coisas, mas o nosso lado esquerdo, riam-se ou chorem, meus senhores, era o Morato e o Coxu. Era com isto que nós queríamos segurar o Porto daquele lado, e para além de que, eu já nem vou dizer, que o nosso treinador não faz o trabalho de casa e não vê o Porto a jogar, porque dar metros e independência ao Galeno é só quem não está bom da cabeça. Portanto, eu vou parar por aqui, mas apenas dizendo uma frase, a última: o Benfica não está equilibrado, o treinador não sabe o que está a fazer, e há muito mais falhas de scoutings, etc., mas já lá vamos, porque temos tempo para voltar a isso. Mas eu acho que o mal, mais do que escalpelizar cada um do jogo per si, é tentarmos entender e tentar ver e ajudar a pensar, e que nos ajudem a nós também, quem nos costuma ver, de analisarmos o que é que se passa com o Benfica. Muito bem. Eu pessoalmente, eu concordo, porque isto não foi só o que aconteceu em Alvalade, nem tão pouco só aquilo que aconteceu no Dragão. Digamos que isto é uma crónica de uma morte anunciada. E aconteceu agora esta chinelada dos 5, como já podia ter acontecido antes noutras circunstâncias, como o Bruno referiu. Perdemos 1-0 em Milão com o Inter, porque os jogadores do futebol nesse dia, de certeza, foram ver um concerto da Taylor Swift ou coisa assim, e esqueceram-se que havia jogo. Nós fomos apurados diante do Toulouse porque Deus é grande. Isso. Porque Deus é grande. Nós não apanhamos 6 ou 7 em San Sebastián porque Deus existe e é do Benfica, não me queiram dizer o contrário, porque não. Eu também concordo, como disse agora o Bruno, e como disse de uma forma transversal a grande generalidade dos comentadores, que este é o pior Porto dos últimos anos. Só que eu acho que essa análise é feita e alicerçada em pressupostos de individualidades, da qualidade que existe individual no plantel, e essa análise não é feita com base no pressuposto do jogo coletivo, da equipa, daquilo que a equipa traz para dentro de campo. E nós sabemos que o futebol não é uma mera soma da qualidade dos seus integrantes. Não é 1 mais 1 são 2. Não. É como se fosse uma orquestra. Não adianta ter o melhor violinista, o melhor violoncelista, o melhor trompetista, se não tivermos um maestro que faça esse talento individual funcionar
como um todo. E aquilo que se prova, uma vez mais, e que infelizmente eu já disse, é que o Benfica não tem um técnico que saiba pôr o talento que tem à sua disposição a jogar como equipe. O ano passado o Benfica pressionava alto. O ano passado o Benfica fazia uma pressão alta. Este ano não faz. A pressão, ainda por cima, a pressão quando é exercida não é uma pressão coletiva, é uma pressão individual. Não existe uma estratégia definida, uma estratégia coletiva para essa pressão. E todos nós sabemos que o equilíbrio de uma equipa é construído de trás para a frente. Não há estratégia. Fazer pressão sem fazer estratégia, sem haver uma estratégia, porque se nota que o Benfica não trabalha coletivamente. E eu concordo que o Porto, a nível individual, é capaz de ser o pior Porto dos últimos anos. Só que o Porto, gostem ou não gostem, se não gostarem, comem só as batatinhas. O Porto tem um treinador. Gostem ou não gostem, o Porto põe a equipa como equipa. Consegue pegar. Houve pessoas que ficaram um pouco ofendidas de eu ter falado do Eustáquio a semana passada. O que é certo é que o Sérgio Conceição, e foi isso que eu quis dizer, o Sérgio Conceição transforma jogadores de tostões como se fossem jogadores de milhões. E Roger Schmidt tem jogadores de milhões que parecem jogadores de tostões. O ano passado o Benfica tinha um meio-campo, e não me venham também com a história do Enzo. O Enzo jogou até dezembro, fez nem metade praticamente da época. Só que o ano passado o Benfica tinha no meio-campo a pressionar, tinha o João Mário, tinha o Florentino, tinha o João Neves, tinha o Auschner, no meio-campo a pressionar. Este ano o Florentino pressiona no banco, o Auschner pressiona ou a defesa direita ou a defesa esquerda. O Benfica só tem o João Neves a pressionar, mas tem lá os jogadores, só não tem o Enzo. E o Enzo só por si não é desculpa. Roger Schmidt conseguiu a peregrina situação de, numa conferência de imprensa antes do jogo do Porto, destruir a moral quer do Arthur Cabral, quer do Marcos Leonardo, ao dizer que para jogar na equipa do Benfica um avançado não tem só que marcar golos, tem que taticamente também estar disponível, e o tem que está. E aqui se calhar vai entroncar aquilo que o Bruno, eu não posso dizer, porque como sabem nada deste programa é combinado previamente, portanto nós não combinamos do que é que vamos falar, quer acreditem, quer não, mas se calhar aqui tem um pouco a ver com o scouting. Então esperem lá um bocadinho. Então vamos contratar jogadores por milhões que não se enquadram na filosofia daquilo que o treinador quer para um avançado? Então, mas não há uma pauta. Se me permites, não é só avançado. Repara, não, mas eu já lá vou ao resto. Já vou ao lado esquerdo. Já vou. Já tivemos 4 defesas esquerdos e nenhum deles serve. E se tu disseste... Tivemos o Carreiras, o Morato, o Bernat, o Ristich e o Jurassic. Sim. E o Auschner. E o Auschner. Mas o Morato também não é defesa esquerdo. Atenção. E o Auschner. Está bem. Sim. Agora, a questão aqui é que vamos ver uma coisa. Tu disseste num post que fizeste no Facebook, e agora também disseste o mesmo na tua introdução, e eu comentei até no teu Facebook. Na primeira parte, o Morato parecia que o Francisco Conceição era o Maradona. Ao intervalo entrou o Carreras. Pronto, o Francisco Conceição só parecia ao Messi.
Mas para aí só um bocadinho. Permite o diálogo? Sim, sim. Não, podias querer continuar Não, alguma não, coisa. eu ainda tenho mais coisas para dizer, mas tudo Sim, bem. mas é só um segundo. Não, boa. A única pessoa que segurou o lado esquerdo até agora, neste momento, foi o Orsner. O Orsner era, aliás, foi isso que aconteceu no jogo de Gil. Não é, por acaso não foi de Gil Vicente, não foi isso que aconteceu, mas o Orsner foi a única opção válida que eu vi como no lado esquerdo do Benfica. Tu percebes porque é que eu defendo? Não era o Carreiras minimamente que eu estava a pensar. E mais, deixa-me só dizer uma palavra. Mas depois quem é que punhas à direita da defesa? Pois, a questão é essa, claro, mas a equipa foi toda mal montada e mal pensada. Isso foi logo de raiz. Agora há uma coisa... Há 2 anos que tu não tens defesa direita, só tens um que é o Bá que está sempre lesionado. É verdade, mas isso não, e depois outra coisa, percebes quando eu falei, ainda bem que tu também, é que lá está, isto até parece que está combinado, mas eu acho que nós temos de tal forma já um mecanismo, também tem a ver com a amizade e com os anos que nós já levamos disto, que as coisas colam. Claro, lembras-te quando eu falei dos 3 centrais? Sim. Eu continuo a defender que o Benfica, não tendo um defesa direito, com o Bá está sempre aleijado, e já se viu que também não é pelo Carreiras, por isso é que eu defendo os 3 centrais, com Otamendi, António Silva e Morato. Porquê? José, mas deixa-me só interromper. Independentemente do que tu defendas ou deixas de defender, é que o treinador não defende nada, já tentou tudo, já teve os 3 defesas. O treinador tentou os 3 defesas em 2 ou 3 jogos, que até correu bem. José, claro, mas deixa-me dizer uma coisa. Deixa-me dizer depois, é isso que é grave. Vamos explicar. Então, joga-se em avançados com equipas de tostões para testar o Sporting e o Porto, e depois vai ao Dragão e já joga com um avançado, que é de facto o mais fraco dos 3. É mais fraco dos 3. José, deixa-me dizer-te uma coisa que isto é que me deixa absolutamente perplexo. É que nenhum de nós, benfiquista, primeiro acho que qualquer pessoa que vê futebol, mesmo de uma forma amadora como nós, vê o mesmo jogo que o treinador. Eu não consigo ver o mesmo jogo que o treinador, nem as mesmas coisas que o treinador. Não consigo, vejo um jogo completamente diferente. E depois, ontem, quando faço aquele post que tu referiste, eu tenho os meus filhos que não me deixam mentir, e eu ao intervalo falei com eles e disse, isto está-me a cheirar aos 5-0 de há uns anos e ainda vai acabar nos 5-0. Eu fiz um post ao intervalo muito preocupado. E não é que aquilo acabou mesmo nos 5-0. É uma coisa, é o azar dos Tavares, porque, repara, tu estavas a falar dos 3 defesas, mas tudo pode acontecer. O Orsner tanto pode jogar a defesa direito, como pode jogar a defesa esquerda, como pode jogar a extremo esquerdo, como pode jogar mas a não meio pode, campo. não pode nada disto. Não pode, meu querido. Não pode, meu querido. Está completamente não, fora meu de querido, si. não pode. E sabes porque é que pode? Só pode num não, reino. Pode na cabeça dele, exatamente. Porque o Benfica não tem plano de jogo. O Benfica não tem estratégia em função do adversário que jogar. E sabes porque é que não tem? Porque o ano passado o Benfica tinha a sua estratégia, a maioria das equipas tinham que se adaptar ao estilo de jogo do Benfica. E o Auschner não tem que jogar a defesa direito. E o Auschner não tem que jogar a defesa esquerdo. O Auschner tem que jogar no meio campo, porque se tu jogares com o Tino... Mas isso aí, mas acho que o Alces é a única opção viável para a defesa esquerda neste momento. Mas repara, e quando digo o Alces pode jogar, não é que ele tenha poder para jogar e tem. O treinador o treinador mete em todos os sítios, ninguém entende isto. Sabes o que é que isto está a originar? E depois outra coisa, que em relação ao jogo de ontem, é lamentável. É uma falta de rumo, é uma falta de comando. Como é que é possível? Depois de levar 5-0... é um miúdo de 19 anos que perdeu a mãe há 2 semanas, quem dá a cara pela equipa. Claro, óbvio. Lamentável. E mais lamentável ainda, o que prova que eles estão em sintonia, é o treinador chegar à sala de imprensa e dizer que não tem que pedir desculpa aos adeptos do Benfica porque não perdeu por 5-0 de propósito. Mas se ele perdesse... José, mas estás a avançar muitos temas que, repara... Sim, está bem, ok, tens razão. O tema do João Neves, por si... Tens razão. Vamos ouvir o Zé Barão das Neves, vamos ouvir. Já agora, deixa eu só dizer isto. O tema do João Neves é um tema e o tema da divergência do Rui Costa com o treinador também é outro tema. Está a resvalar tudo para o Rui Costa.
Sim, É porque toda esta situação mas acho que estás a vai discutir o resvalar, mas programa, tudo bem. tens que deixar Tens razão, ir, tens razão, são tens muitos razão. temas que têm que ser explorados. Tens razão. Zé, Não, eu posso pegar inclusive já nas declarações do Rui dá-lhe Costa. força. Porque há duas declarações do Rui Costa. Aliás, o Rui Costa faz declarações numa tentativa de defender o treinador, ainda sobre aquelas célebres questões de perguntas em inglês, do homem não ir a... E aí acho que o Rui Costa teve bem. Acho que o Rui Costa teve bem. Acho que o Rui Costa teve muito Antes bem. do jogo, isso. Antes do jogo, quando confronta os jornalistas, dizendo... Aliás, não sei quem é que disse aqui há uns tempos, eu não fui, mas um dos três de nós, foi um de vocês, que dizia que alguém do Benfica importante via isto. Porque aquilo que o Rui Costa disse foi aquilo que nós dissemos aqui. Nós aqui Fui eu que disse isso, que eu sabia. Pronto. Que... eu sabia que o Rui Costa vê isto. Nós dissemos isso aqui, que é... Desculpe lá. Então, mas quantos treinadores é que já não foram prestar declarações antes dos jogos? Aliás... Pronto, mas aí eu continuo a achar que ele tinha a obrigação de já falar português. Mas isso sou mas eu que sou maluco. Está bem, mas essa questão não invalida que os jornalistas não possam estar mal. Mas isso é outra questão. Uma coisa não abafa a outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como dizem o outro. Aliás, há ainda outras questões que são importantes e eu não queria deixar passar sem isso, que é qualquer elemento do Benfica, seja treinador, seja jogador que abra a boca, a APAF põe logo um processo. A APAF faz logo queixa. Quando nós temos assistido a declarações bem mais graves do que aquelas, por exemplo, foram as declarações do Di Maria ou as declarações do Roger Smith. A APAF põe logo um processo. Bem, mas em relação ao jogo do Porto, eu queria dizer aqui 3 ou 4 coisas, porque isto não somos todos, não temos todos a mesma opinião. O Bruno diz e bem que a equipa do Benfica ontem não parecia uma equipa, e aquela questão da indecisão, eu próprio errei quando disse aqui que o Benfica iria jogar sem ponta de lança, porque era algo que me parecia que ia acontecer nos próximos jogos, não aconteceu ontem. Eu acho que derivado do resultado de Alvalade, mas porque... Zé, desculpa, mas aconteceu. O Tankstead na primeira parte fez alguma coisa. Não. Então jogou sem ponta de lança. Espera aí, mas deixa-me acabar só o meu raciocínio para dizer que ainda me lembro de tu me teres questionado quais eram as equipas que jogavam sem ponta de lança. E eu recordei-te na altura não te recordei porque não me lembrei, mas depois lembrei-me, já depois do programa acabar, que não há ponta de lança no Real Madrid. Quer dizer, o Real Madrid joga este ano sem nenhum ponta de lança. Entra de vez em quando lá o outro senhor, entra na segunda parte. Já aqui falámos sobre a definição do que é um avançado. Não, ponta de lança. Ponta de lança é uma coisa, avançado é outra. Ponta de lança, repara, aliás, o Jonas não era um ponta de lança. Aliás, as pessoas até diziam PL. O Benfica joga sem PL. Não, mas são definições. Hoje em dia, por exemplo, chama-se ao Rafa avançado. O Rafa não é um avançado. Não estou a falar em avançado. Não, mas o Benfica há quantos anos não tem um ponta de lança? Eu acho que o último ponta de lança do Benfica foi o Maniche. O Maniche, o dinamarquês. O Cardoso não era um ponta de lança. Sim, também. Mas, por exemplo, o Jonas não era ponta de lança, era avançado. Até o Pringle era ponta de lança, pá. Pronto. Portanto, mas o Benfica no plantel... Nós tivemos tantos pontos de lança, o Yaran Show, que eu não sei, que até Ferreira, tiveram tantos pontos de lança. Mas, por exemplo, o Gonçalo Ramos não era ponta de lança. É avançado. Não, era ponta de lança. O ponta de lança é a designação. Não é, porque o Gonçalo Ramos vinha atrás buscar jogo, deslocava-se às mas há pontas de lança que vêm atrás. Isso são avançados. Não joga com ponta de lança. Não há. Hoje em dia, nem na seleção, nem em lado nenhum, nem no Portugal. O Lima não era ponta de lança, então era aquilo, não é um ponta de lança. O Lima, não. O Lima. Agora queria só aqui, em relação ao jogo do Porto, em relação à questão do Porto e do Sérgio Conceição, porque eu não estou muito de acordo com alguma coisa que aqui foi dita, não muito importante, mas algumas das questões. Eu também acho que o Sérgio Conceição tem feito milagres. Com o material humano que lhe dão, tem feito milagres. Mas o Porto é uma equipa este ano também que não é uma equipa consistente. O Porto este ano, se fosse uma equipa consistente, não estava em terceiro lugar no campeonato. Portanto, o Sérgio Conceição é verdade que tem feito milagres. É verdade que, por exemplo, então,
áurea do Porto nos jogos europeus é sempre uma coisa que passa para além daquilo que a gente julga que é possível. E ainda agora, ganhar um 0 ao Arsenal, uma coisa que toda a gente dizia que iam perder o jogo em casa, e o Sérgio Conceição agora disse com alguma graça, não me digam que agora também o Arsenal, diziam que o Arsenal também não presta. Agora, a equipa do Porto este ano é nestas alturas que esse é que é o espírito do Porto, é nestas alturas em que é preciso aparecer que eles fazem da tripa coração. Eu não sei, o Bruno disse que não estava com o espírito de brincadeira, eu vou só aqui meter uma bucha, não sei se é W52, se não é? Mas aí o problema é do Bruno, se ele não está com o espírito, o problema é dele. Como só as batatinhas. O certo é que quem viu o jogo do Porto, eu vi, quem viu o jogo do Porto e a disponibilidade dos jogadores do Porto, por exemplo, para a Taça de Portugal, e viu ontem os jogadores do Porto com o Benfica, é a noite do dia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer, os jogadores do Porto tiveram também a sorte dos deuses no jogo com o Santa Clara, não corriam, não faziam nada. Aliás, o próprio Sérgio Conceição disse declarações idênticas àquelas que disse o Roger Smith, que nem toda a gente tem categoria para jogar no Porto e que nem toda a gente se esforça e tem que se esforçar ao máximo para jogar no Porto. Sérgio Conceição, disse exatamente isso. Agora, há aqui questões que vocês abordaram que eu estou completamente de acordo. Mas só, José, posso interrompê-lo aí, precisamente nesse ponto? Comigo, o meu amigo e o Zé podem interromper sempre que quiser. Não, é porque tem a ver com isto. É que nós não temos aqui dizer. Para além de analisar o Porto, que não é uma coisa que a mim me interessa muito, a única coisa que eu diria é que o Benfica... afirmações que foram feitas. Não é afirmações, é ver que nós, este Porto foi o que eu disse, está longe de ser o Porto do André Vilas-Boas e é um Porto que está em terceiro lugar e está... Estava aqui para falar nisso a seguir. Está com o campeonato praticamente perdido. Agora, vamos lá ver. Nós, nos nossos melhores anos, e quando estamos em grande, vemos aflitos para ganhar ao Porto por 1-0 ou 2-0, é talvez o nosso limite de sonho. É verdade. E o Porto, este Porto que vem em terceiro lugar, que estava a 9 pontos de nós, eu lembro-me do ano passado, o Porto estava a 10 do Benfica, ia ficar a 13 e foi ganhar à Luz e ficou a 7 e só não ganhou o campeonato porque mais 2 ou 3 jornadas tinha ganho o campeonato. Temos que ser francos. E ao contrário que o José Carlos Soares diz, a saída do Enzo, a partir daí foi um descalabro absoluto e o Enzo sai em janeiro e não em dezembro. O que acontece é que... Ele em janeiro já não jogou. Não, ele sai em janeiro. Ele sai em janeiro foi quando abriu o mercado. Depois vês o dia em que ele saiu e ele não sai nos propósitos. O jogo sai no final de janeiro, Zé. Eu também acho que sai no final de janeiro, mas de qualquer maneira. Julgo. Não, ele sai no final do mercado. Até porque havia a questão da cláusula e mais não sei o que mais. O que acontece o ano passado é que a saída do Enzo acabou aquele Benfica que nós conhecíamos e não sei bem porquê e de repente nós passamos, eu estava na Luz quando toda a gente estava à espera que o Benfica, o empate servia perfeitamente, os 10 pontos eram maravilhosos no fim do jogo, o Benfica joga para ganhar, até marcamos primeiro e o certo é que perdemos o jogo com o Porto e o Porto passou de 10 para 7 depois acabou o campeonato em cima de nós e só não ganhou o campeonato por um milagre. E este ano as coisas mantiveram-se. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer era o seguinte, e era por isso, e calmo já, que eu gostava de ver o Benfica a 9 pontos do Porto, a receber o Porto, e ganhar 5-0 ao Porto. Eu gostava de ver isso. Gostava de ver isso. Tem razão. Quando nós ganhamos ao Porto, é sempre quase com as calças na mão e 1-0. Tem toda a razão. Mas eu ia há bocado. Mas o Bruno, eu ia há bocado dizer o seguinte: nos últimos anos, é a segunda vez que o Benfica tem a hipótese de disputar a faca e matar aquela equipa, e é a segunda vez que o falha. A primeira foi com o Sr. Luís Filipe Vieira, quando não quis investir na equipa. O ano do Penta, não quis investir na equipa e não os matou aí pela primeira vez. E agora a mesma coisa, porque deixar o Porto a 6 pontos a 10 jornadas do fim é dar ali muito ânimo àquela equipa. Eu sei que faltam 10 jogos, eu sei que todas as 3 equipas têm os jogos difíceis e eu continuo a dizer que acredito que o Benfica ainda pode dar a volta. Acredito, pronto, sou assim, é o meu benfiquismo aqui todo, e hoje então estou mesmo aqui em pulgas, e acho que o Benfica pode dar a volta, apesar de todas as equipas. O Benfica tem que ir ao Alvalade, ao campeonato,
O Sporting tem que ir às Antas, ao Dragão, e portanto o jogo... Mas eu estou consigo hoje, tanto podemos ser campeões como podemos ficar em terceiro. Ora, está, ora, o meu raciocínio é exatamente esse. Nós tanto podemos, aliás, nós temos aqui uma coisa, e temos que ser objetivos, concretos, e saber se nós perdermos o próximo jogo, em casa, com o Rangers, é o início de março desastroso. Como eu não me lembro há muito tempo, desastroso. Agora, eu percebo o que é que o Bruno e o Zé Carlos dizem, mas o certo é que nós, mesmo jogando mal, vinhamos a ganhar. Nós vinhamos a ganhar e nós jogávamos menos bem aqui, menos mal ali, mas vinhamos a ganhar. Aliás, o Benfica até ao jogo em Alvalade, com o Sporting para a Taça de Portugal, julgo que não perdia desde o Bessa. É verdade. Julgo que era esse jogo. Acho que eram há 20 jogos, ou há 20 e tal para jogos. O campeonato, para a Liga. Não. Estou a falar para o campeonato. Isso, perdemos no Bessa e perdemos agora. Aliás, o Roger Smith foi a primeira coisa que disse na conferência de imprensa. Eu acho que o Benfica... E realmente, nós vinhamos a jogar mal. Porque realmente, nós temos, este ano, temos feito alguns jogos que são minimamente agradáveis. Eu acho que são minimamente agradáveis. Mas ainda não tivemos nenhum jogo este ano que nos enchesse o coração como o ano passado tivemos na primeira metade da época. Não. Pronto. Ainda não tivemos nenhum jogo. Pronto. Finalmente, Diz. queria só dizer que acho, e continuo a achar, que a questão do defesa esquerdo, acho que era melhor parar para pensar, não continuar a não fazer precipitações de ir comprar o primeiro jogador. Eu julgo que o Álvaro Carreiras não tem a opção de compra obrigatória, não sei. Não. Julgo que não tem, mas julgo que o rapaz, apesar de... Eu acho que ele podia, no final da época, juntamente com o Bernardo, podiam... Mas esse vai mesmo embora, não é? Esse vai mesmo embora. Este também é empréstimo. É empréstimo e o Benfica, neste caso, não lhe está a pagar nada, porque eu, no outro dia ali... é o PSG. O PSG é que está a pagar tudo por causa da lesão que ele eventualmente já vinha com ele. Essa é mais outra. Então, mas vai-se contratar um jogador que já vem lesionado? Não se vê isso? Tantos exames, tanta mariquice e não se vê isso? Eu tinha só mais duas coisas para dizer. Diz. Porque depois ainda quero trazer aqui um... Tenho que falar... Assim sou eu a falar, quer dizer... A primeira é que... Não, mas eu vou dar a dica para te picar. Eu não acho que o nosso... Eu não acho que o nosso departamento seja tão mau como isso, porque nós temos feito, sei lá, por exemplo, a não renovação do Grimaldo, que ainda ontem marcou mais um gol. Aliás, aproveito para vocês verem um filme, ou vou-vos mandar um filme do Grimaldo sobre a reação do Grimaldo ao invalidar o gol do Benfica em Alvalade. É giro. Eu vou-vos mandar, mas não é possível eu dizer o que é que ele disse, por uma questão de educação. Mas eu estava a dizer que a questão do defesa esquerda é uma questão que o Benfica tem que parar para pensar, não pode ser o primeiro que vai à rede e dizer que é aquele que vai. Mas eu acho que mesmo assim nós não temos errado muito por aí além. Nós temos ali um conjunto de jogadores que vamos buscar agora, temos que ver como é que eles vão reagir. E eu continuo a achar... Eu não sei porque é que o José diz isso. De facto, diga-me um jogador Eu acho que o Benfica gastou mais, não sei quanto gastamos. O é bom jogador. Mas é bom jogador aonde? É bom jogador. É bom jogador, mas é bom jogador para quê? O Coxu é bom jogador na posição dele. Aonde? Olha, o Coxu, o Turbino, olha, esses já são dois. Não, aí não estamos de acordo e já lá vamos. O Coxu é bom jogador porquê? Ou seja, eu não entendo isso. Permite-me que eu dê a minha opinião. Eu já sei que não estamos de acordo. Agora eu estou a dizer. Eu não estou para dar a opinião para o peditório do Turbino. O Coxu. Não estás. Tu és aquele que diz que ele é o melhor do mundo e arredores. Não, o meu amigo está a dizer que a gente não fez aquisição nenhuma este ano que valesse a pena. Mas é que o Coxu é algum titular indiscutível do Benfica? O que é que ele fez? Qual foi o jogo? Diga-me, qual foi o jogo que o marcou do Coxu este ano? Mas porque é que os jogadores quando chegam ao Benfica, mas também se o Sérgio Conceição é tão bom e tem lá os jogadores um ano e ao fim de um ano é que os põe a jogar, porque é que no Benfica tem que entrar e jogar logo? Deixa-me perguntar uma coisa. O João Neves é indiscutível ou não é? Estamos a falar de um. O João Neves é ou não é? O João Neves é o jogador mais importante do Benfica este ano. Bem. Ninguém joga com a entrega. Ninguém joga com a entrega com que joga o João Neves. E atenção que já o ano passado, quando entrou na equipa,
Foi a salvação da equipa. Pronto. Foi quem segurou a equipa nas últimas jornadas. Foi mesmo a salvação. Foi quem segurou a equipa nas últimas jornadas. Sem dúvida nenhuma. O João Neves o João Neves faz um jogo. Se virem com cuidado, o jogo que o João Neves faz em Alvalade. E ontem mesmo. É um jogando todo o tamanho. Mas também já vos vou dizer uma coisa. Vou-vos já dizer uma coisa. Se aparecer alguém no final da época para comprar o António Silva, ao Benfica que venda. Meu amigo, eu já disse aqui no programa venda na hora. Eu acho que para dizer bem de João Neves não precisamos dizer mal do António Silva. Mas eu não estou a dizer mal do António Silva. Não foi isso que eu disse. Mas quem é que está a dizer mal do António Silva? Vendam logo na hora. Vendam na hora, que é um grande negócio. É melhor que o David Carmo. É melhor que o David Carmo ou não é, o António Silva? É melhor que o David Carmo. E o David Carmo está a jogar aonde? E não tem 41 anos, pois não. Deixa estar lá o António Silva onde está. Agora, não, mas eu gostava de voltar à sua abordagem e ao Coxu. Onde é que o Coxu é bom jogador no Benfica? Para mim é bom jogador. Faz umas fintas. Para mim é bom jogador. Ele joga a 10, o Benfica não joga com 10. Eu já vi análise. Então espera, então para que é que o foram contratar se não joga com 10? Essa questão é jogador. Se o Benfica joga sem avançados, para que é que gastaram 30 milhões no Arthur e no outro? Menos, mas eu acho que essas coisas têm a ver com o treinador. O Benfica não manda. Há três jogos. Agora, eu acho que estamos a confundir assuntos e isto não nos leva a lado nenhum, este género de conversa. Então eu deixo que eu ia só terminar. Isso é dançar bocas para não adianta. Avance como quiser, mas eu estava a falar, era eu que estava a falar. E portanto ia só eu terminar uma questão de opção, que é, de opinião, que é o facto do jogo de Alvalade, o comentador da RTP1, eu contei, tomei nota, não o senhor que estava a fazer os comentários, mas o outro que está na pista, disse 10 vezes que o treinador do Benfica estava com as mãos nos bolsos. 10 vezes. O treinador do Benfica estava com as mãos nos bolsos. Portanto, isto é sintomático da campanha. Ontem, durante o jogo do Porto, eu vi o Sérgio Conceição uma série de vezes com as mãos nos bolsos. Mas pronto, são opiniões. Olha, eu já aqui disse isto uma vez há um ano e fui crucificado, mas eu também cagaró. Eu gostava muito de ter o Sérgio Conceição no Benfica a treinar o Benfica. Eu não. Eu gostava. E já o disse há um ano atrás e volto a dizer. E vou-te já dizer que se o Sérgio Conceição fosse o treinador do Benfica este ano, ias na frente do campeonato com 4 pontos de avanço. E estavas na Champions. Bruno. Eu não gostava. Bruno. São tantos assuntos que estou aqui meio perdido, nem sei por onde começar, mas há várias coisas que eu. Primeiro, falar sobre esta questão do scouting, que parece interessante, que é que nós falamos do treinador, mas parece-me que o Benfica todo está a falhar e acho que o Rui Costa também está a falhar. Acho que neste momento o Rui Costa tem que analisar o seu próprio comportamento. É presidente do Benfica há pouco tempo, está numa curva de aprendizagem, mas agora ele é o timoneiro, é o homem do leme e tem que saber o que fazer nestas ocasiões. Repara, eu estou completamente em desacordo quando dizem que o Coxu é bom jogador. Eu não sei se o Coxu é bom jogador, não sei, não faço ideia nenhuma. Ele faz umas fintas e tem postura em campo, mas daí a ser um bom jogador e que contribui para o que o Benfica quer. E no outro dia estava a ler uma análise de um treinador estrangeiro sobre o que era o futebol na Holanda, o que era o futebol em Portugal, e a diferença e a dificuldade de adaptação do Coxu ao futebol português. Desculpa de interromper, mas é assim, vocês sabem alguma coisa? Parece que recebi aqui uma informação que o Roger Schmidt teria apresentado a demissão. Há bocado também recebi essa informação, só não a falei aqui porque não sei se é verdade. Quem me disse, não é uma fonte oficial. Eu também recebi, antes de começar o programa, recebi também isso. Mas pronto, eu vou enquanto estás a falar, Bruno, e peço desculpa ter interrompido, enquanto estás a falar, eu vou tentar aqui pesquisar se sei alguma coisa. Não só isso, como também ouvi a informação de quem que eu iria substituir inteiramente, que é bastante previsível. Mas, de qualquer maneira... Não, isso não vi. Não, mas vi eu. Não é vir informar-me, quer dizer, mas eu não dou aso a esse género de especulações, portanto, vamos continuar ao programa, se vocês não se importam, até porque acho que mesmo que isso aconteça, não é para nós debatermos neste programa, porque isto, quando as pessoas nos virem, isso são notícias antigas. Se isto fosse em direito,
até poder ter interesse. Neste momento não vejo qualquer interesse em debatermos essa questão, porque quando as pessoas nos virem, isso já é assunto do passado. Eu acho que quanto ao Coxu, e todos os jogadores que nós, evidentemente, temos comprado, eu tenho as maiores dificuldades em entender o que é que se passa com o scouting do Benfica, porque eu estou habituado a um scouting do Benfica que nos últimos anos tem acertado muito mais do que o que tem falhado. Tem tido uma taxa de acerto gigante e neste momento eu não vejo uma taxa de acerto no Benfica. E o Coxu é um caso dramático, na minha opinião, porque é o jogador mais caro de sempre do futebol português, custou 30 milhões de euros, que é um valor quase absurdo. Por 30 milhões de euros há outros jogadores com muito mais peso e que fazem muito mais diferença no futebol. Eu dou-vos um exemplo, o Gyökeres do Sporting custou 20 milhões, que é um jogador que realmente faz a diferença no mercado português, no campeonato português, e o Coxu não faz qualquer diferença, nem sequer no futebol do Benfica. Até eu vou-vos dizer, acho que o Benfica joga bastante melhor quando o Coxu é suplente. Portanto, eu não estou a perceber onde é que o Coxu é esse craque que vocês os dois dizem, porque de facto no Benfica não é. De resto, não tivemos um defesa esquerdo o ano todo. O que o Benfica foi contratar e pagou 14 milhões de euros foi pelo Jurasek, que no fundo foi uma vergonha de uma contratação, porque nem sequer a oportunidade era ao rapaz, e mandaram-lhe embora, e também mandaram embora o Ristides, que nem sequer quiseram contar com ele, e foram buscar o Bernat, um magoado do PSG, depois do que tinha acontecido com o Draxler do ano passado. E depois o que eles se lembraram de melhor foi o Carreiras, que veio do Manchester United, em que, apesar de não haver uma opção de compra, parece-me que vai haver um acordo de cavalheiros em que o Benfica tem que comprar o jogador, e que já se percebeu que também não é um defesa esquerdo para o Benfica. Portanto, defesa esquerda estamos conversados, defesa direito o Bá magoou-se muito, como o José Carlos Soares há pouco disse, e bem, é uma coisa conhecida, é um bom jogador, não há dúvida, mas de facto é que ele não é fiável. Portanto, devíamos ter outro defesa direito, não aparece outro defesa direito, e deixo de dizer que o Benfica não é só o Benfica, temos uma equipa B que também serve para estas coisas e que não se vislumbra rigorosamente nada. Portanto, dos outros jogadores que nós compramos, o Tengsted, enfim, não me corresponde àquilo que eu imagino que deva ser um ponto de lança do Benfica. O outro sueco foi jogar para fora, vamos ver se ele, como é que é o sueco, como é que ele se chama, nem me lembro o nome dele já. Sheldrup. Sim, o Sheldrup. Pareceu ser bom jogador, até melhor que o Tengsted, mas não sei, vamos ver o que acontece. Só que o Benfica agora foi buscar o Prestiani, que joga na mesma posição. Pronto, calma. Depois depois de todos os novos que chegaram, deram um bocadinho, uma pequena oportunidade ao Marcos Leonardo, e todos os outros, na verdade, ainda não vimos jogar. Vimos uns minutos, que já sei que vão dizer, vimos uns minutos, naquilo não foi ver nada. Não é nada. Os Roy Leisers e mais não sei o que mais, não vimos rigorosamente nada de ninguém, portanto foram todos contratados, não sei bem para quê, porque ninguém joga, ninguém serve para nada, não acontece nada, ninguém se conseguiu impor nesta equipa, não acontece rigorosamente nada. Por isso, eu vejo com grande dificuldade, grande apreensão, o que é que nós desaprendemos do nosso scouting, porque eu não vejo nada de útil no scouting. A única coisa mais útil foi, na minha opinião, o guarda-redes, que tu, José Carlos, nem sequer gostas, e que neste último jogo levantou, tremeram-lhe muitas pernas e não jogou nada bem, e portanto, vamos ver, eu continuo a gostar do Turbino, mas de facto o scouting do Benfica está muito perto de ser um absoluto desastre. Portanto, Bruno, permite-me só uma coisa assim, um diálogozinho aqui, e eu também acabo logo com o Turbino. Falaste agora e eu assim já fica despachado, e para a frente já podemos avançar. É que a questão do Turbino, reparem uma coisa, eu para mim, e já aqui falamos, eu sempre disse que o Turbino é bom guarda-redes, mas é só isso, bom guarda-redes. O Benfica não perde 5-0 por culpa do Turbino. Atenção, que fique já esclarecido. Mas nenhum daqueles 5 golos que entraram eram indefensáveis. José Carlos, o Benfica perde por 5-0, sabes porquê? Porque o nosso treinador não curou de saber como é que joga o Porto. Claro. Porque todos nós sabemos como é que joga o Porto. Olha, podes dar espaço ao jogador. Sei, não podes, mas olha uma coisa. Que o Francisco Conceição fique, que é baixinho, com muita técnica, com 2 metros, sem rins,
a marcá-lo, com o Coxu à frente dele que não sabe defender. Olha, não sabia defender o Coxu, não defende Di Maria, não defende o Rafa, tanta gente que não se defende contra uma equipa como o Porto. Isto está tudo maluco, Desculpa. Não, tudo bem. Pá, Não, eu não a queria questão falar do do Turbine. Eu não queria falar mais do Turbine, acho que já Sim, mas perdemos agora é a aqui minha muito vez de falar, eu tempo. posso Não, falar não é. dele. Não, Eu disse falo para a seguir a ti. Está bem, então falas com o Turbine a seguir. Tá Eu bem. acho que já perdemos aqui muito tempo com o Turbine. Eu tenho várias coisas para dizer. Se quiseres que eu não diga Força, já diz, tudo, diz, diz. Não, eu digo. então, é a tua vez. Com todas as minhas dúvidas sobre o scouting, que era um dos papéis, digamos, não era um dos papéis, era um dos pilares, isto é a palavra que eu queria, um dos pilares do Benfica que nós nos habituamos a conhecer, até o Benfica do Vieira, que tinha muitos defeitos, mas um deles não era a questão do scouting. Podia às vezes contratar jogadores por outros interesses que nós ninguém entendíamos porque é que eles vinham para o Benfica, isso acontecia muito, mas quando eles queriam contratar a sério, contratavam a sério, e isto agora querem contratar a sério e as coisas não estão a correr bem, gastamos rios de dinheiro em jogadores que eu de facto não vejo a sua utilidade para o Benfica, na verdade não vejo a sua utilidade de todas as compras, de rigorosamente nenhum, zero, não vejo nenhum. O Arthur Cabral, enfim, para o dinheiro que custou, está muito longe da qualidade que nós todos esperávamos, e temos aqui, e tem aqui 3 pessoas que torcem por ele e temos dito que é um bom jogador, mas está longe de ser um jogador decisivo que se imponha, nem o treinador deixa de dar estabilidade. Bruno, quando ele está a jogar bem, a marcar e a fazer assistências, tiram-no da equipa. De acordo, é isso. Nem o treinador lhe dá estabilidade emocional para que ele possa mostrar o que vale. O Tenkstead está muito longe, o Coxu não faz falta rigorosamente nenhuma na equipa, não está lá a jogar nada. Os outros novos, todos miúdos, ninguém sabe na realidade o que é que eles valem ou deixam de valer, sendo que o João Neves é miúdo, mas joga e joga bem. Por isso, eu acho que o scouting está perdido, que é um pilar. Acho que o Rui Costa está perdido até na relação com o treinador neste momento. E depois há várias coisas que eu, de facto, não entendo. E falando da questão, quer da comunicação, que foi a ida do João Neves ao fim do programa, quando toda a gente sabe, ao fim do jogo, quando toda a gente sabia que quem devia ir lá era um jogador experiente e quem usava a abraçadeira de capitão naquele momento, que é que devia ter enfrentado, dar respeito às balas, quando estávamos a perder 5-0, e estou a falar evidentemente do João Mário, que era quem lá devia ter ido falar na conferência de imprensa, e de coisas como que vocês podem perceber, mas eu não entendo como é que o Benfica vem de autocarro de Lisboa, no dia do jogo, vai para o Dragão de autocarro. Eu sinceramente nunca tinha ouvido nada assim. Foi de autocarro? Foi de autocarro. O Benfica ultimamente costuma viajar de avião. O Benfica foi de autocarro. Não sabia. De manhã foi de autocarro para a informação que eu tenho, e eu perguntei a um jornalista que eu até perguntei, eles foram de avião, e eles, não, eles foram de autocarro. O Benfica foi de autocarro na manhã do jogo. Acho muito estranho isso. Para o Porto. Mas isto faz muito estranho. Mas eu nem vou insistir, porque não faz sentido nenhum. Foi um jornalista de um órgão de comunicação social bem conhecido em Portugal que me entrevistou hoje de manhã, e eu antes da entrevista até lhe perguntei, mas tenho a certeza que o Benfica foi de autocarro? E ele disse, sim, o Benfica foi de autocarro. E eu achei aquilo, como é que é possível o Benfica ir de autocarro? No dia do jogo, em vez de descansar no hotel, está concentrado e não sei o que, vai de autocarro. Isto é o melhor dia para andar de autocarro 3 horas. Eu nem sei, o autocarro anda devagar, imagino que menos 3 horas demoraram para chegar a Gaia, onde o Benfica depois estava num hotel. Isto é normal? Eu não sei, nunca tinha visto isto. Em tantos anos de Benfica, nunca tinha visto nada disto. Portanto, acho isso estranho, se isso aconteceu, eu não sei, e tenho que acreditar naquilo que está a dizer. Mas acho isso muito estranho no dia do jogo, quando o Benfica ultimamente tem viajado para o norte de avião. Não, que o Benfica veio no dia do jogo, isso é certo. E não, isso é certo. Agora julgava que tinha ido de avião. Eu também julgava que tinha vindo de avião. E o jornalista disse-me que o Benfica veio de autocarro.
Pronto, e agora eu posso estar. Uma viagem de 3 horas no dia do jogo. José Brandas Neto, eu admito que possa estar errado. Admito. Não, mas eu não. Vamos lá ver, os meus considerandos não é sobre um facto. Não, estar a falar a verdade ou mentira. Eu admito estar errado. A ser verdade isso, acho isso muito estranho. Porque, José, é tão absurdo que eu também admito estar errado. Eu até preciso estar errado. Mas o jornalista, que é um jornalista que eu respeito e que já me tem entrevistado várias vezes, garantiu-me que o Benfica veio de autocarro. Isso é estranhíssimo. É estranho. Muito estranho no dia do próprio jogo. O autocarro não pode andar a mais de 100 km por hora. Não pode andar a mais de 100 km. São 3 horas de autocarro. No dia do jogo, isso acontecer, acho isso muito falta de cuidado. Eu não faço comentários porque eu não tenho qualquer tipo. Acho já que passo da bola que a minha intervenção fica por aqui. Não, sim, mas eu não. Desculpa lá, fala lá tu, que és tu a seguir. Depois... Não, diz lá. Não, eu queria. Bom, essa questão do autocarro é uma questão que, a ser verdade, é complicado. Acho que tudo isto está a ter um efeito ricochete contra o Rui Costa. As questões táticas, eu defendo uma coisa que já há muitos anos eu defendo isso, que bebi no Bayern de Munique, numa visita quando o Porto, em 1989, foi jogar com o Bayern de Munique, a Munique. Eu fui fazer o relato desse jogo à Alemanha e tinha que ir lá pagar os direitos, porque as rádios tinham que pagar os direitos para fazer esses relatos. Fui pagar os direitos ao centro de estágio do Bayern de Munique e bebi lá isto, portanto não inventei nada, e outras equipas o fazem, talvez a mais conhecida seja o Ajax de Amsterdão, e eu desde aí sempre defendi que o Benfica devia ter, ao longo destes anos todos, já devia ter digamos, um preceito de jogo, que era uma linha condutora. O Benfica, como é que o Benfica joga? Devia de ser abrangente a todas as desde as escolinhas, as escolinhas, conforme faz o Barcelona, por exemplo. Pronto, porque vem facilitar ainda mais a integração. Pronto, e devia ter um estilo de jogo. Como é que o Benfica joga? Acho que houvesse alguém, e é para isso que lá estão aquelas cabeças, pensam, o Benfica joga em 4-4-2, joga em 3-5-2-1, joga em 99-45-17, joga como quiserem, mas há um fio de jogo, e a partir daí os treinadores são contratados em função da sua capacidade e de adotarem também esse estilo de jogo, e até na contratação dos jogadores já se sabe o que é que nós precisamos. Precisamos de um jogador que jogue naquela posição e assim. E aí havia uma organização. O Benfica não pode estar refém das táticas de um qualquer treinador que chega e diz: este é o meu estilo de jogo. E depois, a partir daí, vamos neste ano, as equipas de formação vão jogar neste estilo de jogo. Mas depois, e é isso que eu não entendo, eu não sei quem é que define as contratações do Benfica. Se é o treinador que chega ao presidente e diz assim: presidente, eu preciso de um jogador para esta posição, para aquela posição. Ou se é o presidente, se é o Rui Costa que vai contratar e chega ao pé do treinador e diz assim: está aqui. Como antigamente, e o Zé Barão das Neves recorda-se perfeitamente disto, eu e o Bruno não, que somos muito mais novos, quando havia aquela figura do selecionador e havia a figura do treinador, que eu até acho que, não sei se foi no Mundial do México, que era o Rui Seabra ou que era o senhor dirigente, que era o selecionador, era ele, advogado, era ele que escolhia os jogadores para a seleção e depois o treinador limitava-se a treiná-los. Eu não quero crer que em pleno século XXI seja isso, que seja o Rui Costa que por sua alta recriação vai contratar os jogadores e depois os dá como consumactum factum est ao treinador: agora tens aqui, treina. Porque se for isso, explica por que razão é que o treinador
encosta Artur Cabral, encosta Marcos Leonardo, porque não gosta deles. Se não for isso, revela provavelmente algum distúrbio mental no treinador que pede ao presidente determinados jogadores e depois chega à conclusão que eles não servem. Sobre a questão do Turbine, e atenção, e que fique mais uma vez claro, eu quero é que o Turbine me faça vir aqui no fim da época dizer assim, peço perdão. Que foi de autocarro Foi? Está confirmado? Pronto. Está confirmado? No dia do jogo. Ok, obrigado. Pronto. Isso é uma coisa inadmissível. Pronto, é lamentável. É lamentável e é de um amadorismo. É de um amadorismo. Inadmissível isso. O comentador até da CNN é que diz que o autocarro do Benfica é mais confortável que a casa dele. Sim, mas ele se calhar vive no Alto da Eira. A CNN está com um nível de comentadores em todas as áreas, e não só no desporto. Bem, é um tal Bruno Andrade que é um brasileiro. O senhor brasileiro. Sim, mas olhem que ele hoje, assim. Ele não podes dizer que ele é brasileiro, porque depois olha. Disse um senhor brasileiro. Não, mas olha que ele hoje, por acaso. Eu hoje ouvi. Ele há bocadinho num comentário, não me lembro bem porque eu estava aqui a fazer outras coisas, mas eu na altura disse, nem parece coisa deste gajo, a defender, já não sei se foi o caso do João Neves, disse que o Benfica, a história do pedido de desculpas, já me lembro, que da história do pedido de desculpas, de um dizer que não e do outro do presidente pedir desculpas, eu não tinha pedido desculpa, ele disse que aquilo que ele achava era que o Benfica tinha que pedir desculpa assim ao João Neves, porque é lamentável aquilo que o Benfica fez com o João Neves de ter sido ele a dar. Mas pronto. É verdade. Bem, só com o Turbine, rapidamente. Eu estou a tentar evitar que tu falas o Turbine, porque até mim já me chateia este assunto. Tá bem, mas parece uma obsessão tua, e torna isto chato, É que uma coisa, não queres falar sempre o Turbine, todos os programas, é que neste momento o que se passa no Benfica vem muito para além do Turbine, mas pronto, vocês continuam obcecados com essas coisas, dos pequenos casinhos e falar do Turbine, acho que isso só prejudica o programa, só prejudica aquilo que estamos aqui a fazer hoje. Eu vinha para um programa muito diferente, ouvir as obsessões de cada um de nós. Permita-me lá que eu lhe diga. Tudo bem, querem falar de Turbine, falar em Turbine. Não. Permita que me diga o seguinte: o meu amigo lançou uma questão para a mesa, que era as questões das aquisições este ano. E eu, ao falar, tenho que falar nas aquisições todas. Eu disse que a única aquisição que me parece normal é a do Turbine. Tudo bem, mas daí... Foi o que eu disse também. E foi o que eu disse também. Mas daí, eu não disse mais nada do que isso. O que se passa no Benfica é o scouting, essas coisas que acontecem no scouting, é a relação do Rui Costa com o treinador, é a organização do próprio Benfica, é esta questão da viagem de autocarro no próprio... Também não tinha, o scouting tinha indicado um avançado centro que não foi aquele que o Benfica foi comprar. Ponto número 1. Isso acontece muitas vezes. Sabem perfeitamente quem era aquele fulano também que estava no PSD. Aliás, até marcou um gol que jogou com o Benfica. Pronto. Sim. Julgo que era um tal Lozano, acho que é o nome dele. E, portanto, o Benfica não conseguiu... É um tipo que foi Palácio, creio eu, não foi Palácio? Acho que ainda está na PSV, ou já saiu do PSV. Ou estou a fazer confusão. Mas ele estava no PSV. Pronto. Agora, eu só falei dos jogadores que eu acho... O meu amigo acha que o Cockchu não é bom jogador. Eu acho que é bom jogador. Pronto. Em relação aos valores, ele realmente... Eu não acho se ele é bom ou é mau. Ele no Benfica não... Eu acho que quando tem suplente é melhor para o Benfica, para a equipa. É só isso. Bruno, há muitos jogadores que, pura e simplesmente, diz-me a experiência de uns anos de futebol, que numa época não jogam nada e depois na outra época a seguir conseguem, pura e simplesmente, começar a render muito mais do que aquilo que rendem nas épocas anteriores. O que eu não posso, acho que o Benfica tem feito aquisições, nós falámos já aqui sobre isso, tem feito aquisições com uma projeção de futuro, tirando o avançado centro, o resto, o homem que nós há bocado estávamos a falar, o Artur Cabral, de resto são tudo miúdos e, portanto, são projeções com o futuro e, portanto, eu acho que nesse aspecto, e o Benfica também não tem, qualquer equipa portuguesa não tem a capacidade de contratar. Teve o Sporting, 22 milhões. O paradigma deve ter mudado muito, porque o Benfica não é o Real Madrid. Nós não somos o Real Madrid e os miúdos que o Real Madrid compra são miúdos muito especiais e que tendem a jogar, e dou-lhes dois exemplos, que é o Rodrigo
e depois provavelmente o melhor jogador do mundo. Do mundo, que eu acho que é o melhor jogador do mundo, que o Real Madrid de facto desencanta, e depois também tem o Bellingham e agora já tem lá o miúdo do Palmeiras, como é que ele se chama? O Hendrick, que ainda não está a jogar nenhum em Madrid, mas é jogador do Real Madrid, já assinou, ainda continua a jogar no Palmeiras. Quanto é que custou o Hendrick? Não sei, aquilo não custou, não são valores nada de loucuras. É capaz de ter gasto 40 ou 50 milhões de euros no jogador, pronto, mas para o Real Madrid não é assim uma coisa que... O Cockchu custou 25 e não 30, custou 25. Pronto, eu por acaso li 30, mas seja 30 se houver não sei quantos objetivos, não sei o quê, daquelas coisas. Pronto, ok, tudo bem. É o jogador mais caro de sempre do futebol português, certo? Isso não há dúvida. E o jogador, o Benfica, quando contrata este género de jogadores que gasta tanto dinheiro, tem que ser tiros certos. Como, por exemplo, teve um ano inteiro para preparar a saída anunciadíssima do Grimaldo, e o que desencantaram foi o Jurasek. Que a primeira pessoa que eu ouvi a ter falado sobre o Jurasek até acho que foi o José Carlos, está ali meio amoado. Mas estou à espera, é a minha vez de falar e vocês não me deixaram falar. Podes falar. Fala, tu é que não aguentas o programa, podes falar. Não é isso. Era a minha vez, eu estava a falar. O jogador do Palmeiras custou 45 milhões. O jogador do Palmeiras custou 45 milhões de euros. É isso. Não é nada. Com 17 anos. 45 milhões de euros. Para o Real Madrid, não, para o Real Madrid não é nada, mas para o Benfica é impossível. Eu estou a dizer, quando o Benfica quando uma equipa como o Real Madrid compra jovens, é para eles poderem jogar, não é comprar jovens só porque compram. E nós temos que ser a mesma coisa. Até o Bruno está a reforçar aquilo que eu disse, que é exatamente as nossas aquisições têm sido jovens, e por isso simplesmente agora vamos aguardar que eles possam... Mas é que o Real Madrid compra o Vinícius, compra o Rodrigo, compra o Bellingham, compra o Rodrigo, na primeira época que foi para o Real Madrid, não jogava a efetivo. O Rodrigo joga a efetivo nas últimas 2 épocas, não jogava a efetivo. Portanto, há que dar tempo ao tempo. Essa é que é a grande questão. Eu estou-lhe a dizer, não está a correr bem. Não está a correr o que eu vejo. Não está a correr bem. E é isso que eu quero dizer, é que há uma diferença de paradigma entre as contratações que o Benfica tem feito e que tinham sido muito acertadas, e que até, olha, eu lembro do Jonas que veio numa altura desempregado e corrido e mais não sei o que mais, e o Benfica foi lá buscá-lo e vemos o que aconteceu. E vemos outros jogadores que vieram... ao treinador português que correu com ele. Pronto, exato. E que vieram aqui e que colaram como estacas e que vêm para jogar. Um jogador que no Benfica é o jogador mais caro de sempre, tem que vir para jogar e para ser um craque indiscutível e não ser um tipo que anda ali a fazer umas fintazinhas de vez em quando, que é o Cockchu realmente é o que é, não é? Desculpa, Zé Carlos. Nada, eu acho que este programa podia-se chamar Carrega Real Madrid hoje. Era Carrega Real Madrid. Bom, como eu estava a dizer, eu gostava muito, no final da época, de poder chegar aqui e dizer: peço perdão, afinal a contratação do Trubino foi fantástica e o Trubino é um guarda-redes mais do que bom guarda-redes, é um guarda-redes que faz a diferença, e infelizmente tem-se visto que não é. Volto a dizer, não foi pelo Trubino que o Benfica sofreu, nem de perto nem de longe, atenção. Só que aquilo que eu quero, o padrão que eu quero, porque reparem, o Bruno, quando diz que não gosta do Cockchu, isto revela que, e quando o Bruno falou e o Zé, e vocês falaram do nível dos jogadores que o Real Madrid foi contratar, o Hendrick, o Vinícius Júnior, para mim é o melhor jogador do mundo nesta altura. Não sei se vocês gostam dele ou não. É o melhor do mundo, já dissemos aqui. Era do Vinícius, estavam a falar. Era. Vinícius Júnior, não sei o quê. Vocês estão a falar numa fasquia elevada, numa fasquia de qualidade. O Rodrigo, é por isso é que existe o scouting. Ora, aí está. Portanto, eu quando falo do Trubino, é precisamente porque eu tenho, no caso dos guarda-redes, mas a gente já sabe, os guarda-redes são sempre menos... Não há, eu não me lembro de ver, mas eu sei que houve, não sei se foi o Buffon que ganhou, a gente não vê na atribuição da bola de ouro do melhor jogador do mundo, um guarda-redes ser o melhor jogador do mundo. Às vezes, tirando o caso do Cana, acho que foi o Cannavaro e o Maldini também já aconteceu,
Os melhores do mundo, aqueles que são sempre os mais caros, são os avançados. É normal que haja uma predileção por isso. Eu, por questões pessoais, eu começo a construir as equipas de trás para a frente e o meu padrão de qualidade de guarda-redes é tão elevado como para o avançado. E por isso é que eu sempre disse que ontem, dos 5 golos que o Benfica sofreu, nenhum dos golos era uma bola indefensável. Tirando o primeiro golo, que foi que ele vai ao cruzamento e fica a meio do caminho e pronto. Mas isso é a tal lacuna dos cruzamentos. E depois, aquele, acho que foi o 4º golo, em que a bola vem à figura e ele se ajoelha e faz de lado e a bola entra, mas o remate é com muita força, que são golos que podem ser imputados, digamos, a falhanço, mas não são frangos. O lance que o Zé Barão das Neves falou há bocadinho também, do golo que foi invalidado de Alvalade, em que ele se fia no golpe de vista, nós ontem também vimos em 2 lances em que ele fica a olhar para a bola, ou seja, é um bom guarda-redes, mas não é um guarda-redes de topo, um guarda-redes que faça efetivamente aquela grande, que defenda, que não são muitos, e esses são muito caros, é verdade, mas aquele que defenda aquelas bolas que os bons guarda-redes só por si não conseguem. Portanto, o meu problema com o Turbino e a minha explicação sobre o Turbino está dada. É só isto, não é má vontade, não é... É eu querer também, da mesma forma que queremos os melhores e que falamos aqui numa bitola elevada, a minha bitola dos guarda-redes é também elevada. E pronto, e por mim fico aqui, por aqui o meu assunto está arrumado e continuo a querer chegar ao fim da época e vir aqui dizer ao pé de vocês: peço desculpa, eu estava errado, eu enganei-me, afinal o miúdo evoluiu e o miúdo é de facto um dos melhores do mundo. Eu vou-te dizer uma coisa, e pedia-te não te dizer, mas vou-te dizer. Acho que estás mais preocupado contigo próprio, nessa tripa egocêntrica de quereres ter razão com o Turbino e que estás aí a justificar-te relativamente ao Turbino, em vez de estás a tentar escalpelizar as coisas mais graves. Então, mas isto é um erro de casting também do scouting do Benfica. Quanto é que o Benfica pagou? Quanto é que o Benfica pagou pelo Turbino? Fazes aqui uma coisa que eu particularmente não gosto e até acho bastante feio, que é, estás aqui há semanas a bater num ponto e vens bater e querer ter razão no dia em que de facto as coisas correm mal para o Benfica e tentar que aí capitalizar ao máximo o teu ponto de vista. Eu por acaso uso uma tecnologia bastante, uma técnica bastante diferente. Repara, é a tua opinião. Não, é o que tu fizeste, acabaste de fazer agora. É a tua opinião que eu fiz. Não, é claríssimo o que tu fizeste. Portanto, é a tua opinião que é claríssima que eu fiz, mas não fiz. O meu post que eu fiz, que também fizeste lá um comentário que é parecido com o que acabaste de dizer aqui. O comentário que eu te fiz foi aquela do Messi. Eu gosto de... Que o Francisco Conceição já não parecia o Maradona, parecia o Messi. Não, quando... Eu recebo mensagens de muita gente quando eu digo que eu dou opiniões e as pessoas dizem, vês isto, vês aquilo, e eu nem sequer me dou o trabalho para responder, porque as pessoas vêm dizer sempre aquilo no dia em que lhes corre, como elas acham que aquilo... Mas eu não venho só a dizer isto no dia em que não correu bem, venho a dizer isto sempre. Só que o que te está a ofuscar aqui o raciocínio, eu acho que as pessoas hoje não estão aqui para te ouvir falar do Turbino, nem a mim a falar especificamente do Coxo, mas sim para verem um programa mais inteligente e um programa ir a muito mais à profundidade das causas do que se está a pensar no Benfica. Mas qual é a profundidade das causas? Vamos despedir o Smith? Vamos deitar abaixo o Rui Costa e pôr lá outro presidente? Mas é isso que tu não estás a discutir. Não, mas é isso. A culpa é do Rui Costa? Mas então é de quê? Não, agora já parecemos a turma dos Corax e da Mini nas relotes. A culpa é de quem? É do Papa Francisco, que não tem nada a ver com isto? Meu caro Bruno, vamos ver. A única culpa que o Rui Costa tem aqui nisto foi ter renovado o contrato com o Roger Schmidt. Isso é a tua opinião, não é a minha. Estás a ver? Isso é a tua opinião, mas é esse debate. Que hoje já não vai ser possível, porque vamos com 1h30 e também eu estou cansado e estive doente, mas eu queria que este programa tivesse características incrivelmente diferentes. Falámos do Turbino 5 minutos, vamos com 1h30. Acho que toda a conversa foi mal direcionada desde o início, devo-te dizer, até porque primeiro quisemos muito falar do jogo do Sporting e depois do jogo do Porto e depois não sei o que mais. Bruno, mas as coisas não funcionam. É a tua opinião.
Não, vou dizer a minha opinião e porque é que eu participo neste género de programas. Já te disse que não gosto muito, nunca gostei muito de falar dos 4-4-2 ou dos 4-3-3, porque não é para isso que eu estou aqui e falo em muitos programas disso e não tenho problema nenhum, também gosto de futebol e não tenho nenhum problema nenhum com o que as pessoas pensam. Mas quando as coisas correm e estamos num ponto de momento, acho que nós, e conheço-vos aos dois, e sei que vocês dois sabem pensar bem sobre estes assuntos e sobre o Benfica, e isto não está a acontecer. Pá, não está a acontecer. E este programa foi uma perda de tempo, na minha opinião, porque não aconteceu. E este podcast é só igual a qualquer outro podcast das pessoas que falam de futebol, em vez de ser um podcast do Sim, Benfica. mas o que é que tu queres falar de política, Agora de já não quero estratégia? falar nada. Claro, Eu sobre que isto sim. estou fora. Mas agora Portanto, já não falam vale a pena, vocês já os passou uma hora dois. e meia, vou esperar mais uma semana e se para a semana quiseres ter uma conversa séria Não sobre o é que Benfica... vais ter, eu- infelizmente. Está, opa, você Infelizmente não vais olha. ter. Porque agora vamos ver o que é que vai acontecer quinta-feira. Vou-te explicar uma coisa. Eu não estou. Eu acho que hoje o programa, vou dizer com muita franqueza, de todos os programas que nós fizemos, foi o pior de todos e foi e digo-te isto com toda a seriedade, e foi uma oportunidade perdida, absolutamente, porque nós podíamos falar sobre o Benfica, sobre o que é que se passa no Benfica e tentar perceber o que é que daqui pode acontecer. Nós não falamos disso. Eu não quero saber mais do Turbin, não quero saber mais se o Coxu é bom ou mau. Ficaste tão zangado porque 5 minutos falei. Não é Então, mas do porquê é que tu as tuas vezes... Porquê é que Não é quando isso. foi as tuas vezes de falar não entraste por aí? Também falaste do Sporting. Tu até... Para ti era o scouting é que era o grande problema. Não é o só. Eu disse que o scouting disse que é um dos pilares, é um eixo Pronto, central. mas não falaste mais nada. Tu é que não ouviste. Isso eu não tenho culpa que não Então, tenhas mas ouvido. eu falei 5 minutos do Turbin, nem 5. Não é a falar de turbina, é a disponibilidade da conversa, pá, não correu bem, pá, não, às vezes não corre Tá bem, bem. mas a não corre culpa não é de quem conduz. Vocês falam o tempo que podiam ter falado, levado a conversa para onde queriam. Eu não obriguei ninguém a falar do que quer que fosse. Carlos, eu continuas a interromper, não é por interromper, muitas vezes que eu não vou deixar de dizer aquilo que eu acho. E eu acho que esta conversa hoje poder-se ter dirigido, e podes-te rir às vezes que quiseres, podias ter dirigido para uma conversa estratégica sobre o Benfica. Mas porquê é que não a dirigiste nesse sentido? Tentei montes de vezes, sou interrompido a cada segundo, cada vez que digo uma frase, ainda agora continuo a se interromper. Pá, portanto, somos três a conversar, ou estamos os três alinhados, e se calhar não falamos antes dos programas, mas se calhar temos que falar um bocadinho antes, para que acho que este programa, neste momento em que vivemos, e o que aconteceu esta semana, com derrota em Alvalade e sobretudo levar 5-0 no Dragão, da forma como levamos, com o pior Porto de sempre, e com um treinador completamente apático, com o scouting a falhar, e com a organização do Benfica toda a falhar, e nós temos que, de facto, discutir, e não tenho nenhum problema de discutir, e não sou confundido com turma nenhuma, porque eu tenho um passado no Benfica que fala por mim, com a turma do Corato, ou lá que tu quiseres chamar, de tentar olhar olhos nos olhos, a saber o que é que está lá a fazer o Rui Costa neste momento. E não tenho problema nenhum, que eu não quero saber se o Rui Costa vê o programa ou deixa de ver. É exatamente igual, até porque eu disse estas coisas, olhos nos olhos, várias vezes ao Vieira, sem qualquer problema. Portanto, digo olhos nos olhos do Rui Costa, se algum dia ele quiser ouvir. E eu, neste momento, não percebo bem o papel do Rui Costa no Benfica, a não ser de dizer frases. E aquela entrevista de ontem, e aqui estou muito de acordo com o José Barão das Neves, que ele deu uma entrevista antes do jogo muito bem falada, muito bem feita sobre a questão do nosso treinador, a dizer que tinha tido visto conferências muito piores, afirmações muito piores, e ali recentrou o que é que o Benfica tem que ser. Mas ontem, depois do jogo, são mais uma vez a questão de frases feitas dos nossos adeptos. Temos que pedir desculpa aos nossos adeptos, gostamos muito dos nossos adeptos, é preciso respeitar os nossos adeptos, e temos uns adeptos maravilhosos que deitaram umas tochas na bancada. A verdade é que os adeptos foram maravilhosos, mas os adeptos do Benfica são maravilhosos, já todos nós sabemos, e o papel do Presidente do Benfica não é de andar a dizer que os adeptos do Benfica são maravilhosos, mas é de pugnar pelas vitórias, conferir ao Benfica, sobretudo ele um ex-jogador, conferir ao Benfica um espírito de luta e de sermos o Benfica e não perdemos 5-0 com uma equipa de terceira categoria, que é este Futebol Clube Porto, que não passa de uma equipa de terceira categoria. Mas isso, eu vou-te dizer, isso é um assunto que eu deixo para a semana e nós conversamos para a semana. Se vocês quiserem conversar para a semana, é aquilo que tem que ser feito, porque não me preocupa. Preocupa-me muito o futuro deste Benfica e a falta de organização deste Benfica, a falta de ambição deste Benfica, que anda desde janeiro do ano passado. Desde janeiro do ano passado que andamos completamente à deriva e eu não estou a gostar como as coisas estão a decorrer. Não estou a gostar. E, portanto, e tenho muito gosto em conversar com vocês. Se vocês quiserem conversar sobre esse assunto e não tivemos só a falar do 4-4-2, porque eu acho que as pessoas que veem este podcast, nós somos mais velhos, tu és uma pessoa, José, bastante conhecida e as pessoas ouvem a tua opinião, e eu, José Brandas Neves, já tivemos ambos
em duas listas para a liderança do Benfica. Portanto, nós não andamos aqui a brincar com esta. O nosso comentário, ainda que a gente se pareça e fale aqui de uma forma leve, é muito menos amador do que as pessoas imaginam. É mesmo muito menos amador e as pessoas têm que ter a noção disto. E, portanto, eu quando hoje vejo este programa, fico a. Pronto, acho que a nossa conversa podia ter ido para outros sítios, que poderá ir com certeza na próxima semana. E até já com as coisas, ver o que é que se vai acontecer nos próximos dias. Sim, para a semana, quinta-feira, não é que o Benfica joga com o Glasgow, com o Rangers. Espero que ganhe. Quinta-feira. Espero que ganhe. Mas eu quero que o Benfica ganhe ao Rangers. Acho que o Benfica tem a obrigação de ganhar ao Rangers, mas isso não vai remover nenhum. O que está para trás. Bem, vamos então avançar para. Eu só queria. Deixa-me só, porque foi um objeto de um comentário na semana passada do nosso programa, e eu tentei escalpelizar um bocadinho sobre a situação, que é a questão da venda de bilhetes para os jogos do Benfica fora. E eu só queria deixar precisamente aqui, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que fala nisso, que é o Benfica, os procedimentos deviam de ser transparentes. Eu andei à procura e não encontrei em lado nenhum registado. Sei que há primeiro para as pessoas que têm mais assiduidade para o Red Pass, mas do modo geral, sim, quando as pessoas lá chegam, até do modo geral, não encontram já bilhetes. Mas o que tem acontecido, e que eu queria deixar, é que o Benfica devia de ser transparente nestas coisas, porque já tem havido casos de pessoas que passam a noite à porta do Estádio da Luz para terem um bilhete para ir ver o jogo do Benfica, importante fora, e depois de manhã aparecem lá uns senhores, daqueles senhores das claques, que passam à frente de toda a gente e que sacam, cada um leva não sei quantos cartões e sacam os bilhetes todos. E, portanto, como isto é visto por algumas pessoas, e se for visto por aquela pessoa que tu disseste, fica aqui esse alerta. Tratem os sócios do Benfica, não é só nestas alturas a dizer que os sócios são maravilhosos, mas é depois no dia-a-dia, é que quando estes senhores das claques lá aparecem, estes senhores têm que lá estar a polícia. Mas de qualquer das formas, as claques não são legais, o Benfica não tem claques, para não. Mas isso é um assunto sobre a questão do sexo dos anjos, e eu por aí também. E como este assunto tinha sido levantado até por uma questão de um comentário de um senhor que vê aqui o nosso podcast, há já uma série de casos reportados. Eu falei pelo menos com 4 pessoas que já lhes aconteceu ou ele ou familiares estarem horas e horas e depois aparecer estes senhores e levarem os bilhetes todos e ameaçarem as pessoas, desculpem a expressão, entre comas, porrada. Enfim, bem dito. É verdade, isso é verdade, eu sei que é verdade. Bem, vamos então rapidinho para a sessão de esclarecimento. Ora, hoje não temos muitas coisas da sessão de esclarecimento. Começa aqui pelo Paulo Alexandre, que diz: o Rafa faz o que faz no Campeonato Português, em Inglaterra era outra conversa. O JJ, isto foi por causa da questão dos treinadores, o JJ Calado era um poeta, o Roger não serve como treinador, o Ruben Amorim sai e o Sporting desaparece, o Porto sem Pinto da Costa nunca mais será Porto. Agora, qual é o melhor treinador para o Benfica? É o treinador que sabe escolher os melhores e aplicar as melhores estratégias com os jogadores que tem. Na volta, temos treinadores na terceira divisão a fazerem milagres e ninguém repara no trabalho deles. O Flávio Meireles: saudações benfiquistas, acho que está bastante claro que para o nosso treinador há vacas sagradas, Rafa, Di Maria, Coxo e João Mário, e ele faz tudo o que puder, incluindo inventar de maneira a que todos eles joguem, ou seja, temos um treinador que tem medo de melindrar alguns jogadores. É inaceitável. Neste aspecto, precisávamos de um treinador como o Conceição, muito ao contrário de ceder a egos, encostava-os logo ao mais pequeno sinal de amu e tiques de vedetismo. Depois, o António Raposo, que gerou um comentário do JF 1981, disse o António Barroso: o Kike Flores não servia, o Jorge Jesus não servia, o Rui Vitória não servia, o Bruno Lage não servia, o Roger Schmidt não serve, ou seja, nenhum serve. Para a maioria dos benfiquistas, o treinador é ideal, ainda deve estar para nascer.
Saudações benfiquistas. E a resposta do FJ 1981, depois de ver o Vilas Boas e Mourinho ganhar 3 competições europeias pelo Porto, mais as humilhações que viu o Porto fazer ao Benfica, tenho sempre a fasquia alta em relação a treinadores, porque não aspirar a um treinador igual ou melhor que os dois acima foram. Portanto, e atenção que isto são comentários antes do jogo com o Sporting e antes do jogo com o Porto, são comentários em relação à conversa que tivemos no programa passado. Finalmente, o José António Fernandes diz: já repararam que laterais esquerdos esta época já são 3 e nenhum serve? Que dizer da não utilização de um ponta de lança depois de se gastar tanto dinheiro? Eu acho que o treinador cria a equipa em função de 2 ou 3 jogadores e depois encaixa os restantes em função disso. Eu não sei se vocês querem... Eu queria só fazer uma pequena nota até que tem a ver com o primeiro comentário que diz que há treinadores que podem andar aí na terceira liga a fazer milagres e que podiam ser... Enfim, eu acho que deve haver bons treinadores, só que, como tudo na vida, há um percurso que é preciso ser feito, e uma coisa é ser bom treinador numa equipa da terceira liga, outra coisa é chegar ao Benfica, e portanto esses treinadores, se são bons, vão de certeza destacar-se e depois lá terão as suas oportunidades. Portanto é preciso sermos realistas. A única coisa que o resto são comentários que me parecem normais. Eu queria só, em relação aos comentários, tu não referiste, mas eu no programa anterior cometi aqui um lapso, dizendo que o responsável pelo lançamento do Civar tinha sido o JJ e não foi. Eu quis puxar alguns comentários que pudessem adequar-se. Duas pessoas que me chamam a atenção para isso foi o Rui Vitória, e eu agradeço às pessoas que me corrigiram, porque realmente a minha memória já não é o que era. Eu também confesso que estava convencido que tinha sido o JJ. Eu também, eu assumo que também, por isso é que eu não disse nada. Não, mas quem fez a afirmação fui eu. Mas ninguém está a dizer o contrário, só que ninguém disse nada em contrário, porque nós pensávamos também que era. Até fui lá agradecer o comentário, porque realmente são coisas que, com às vezes este calor e não sei o quê, daqui estamos a falar às vezes... Mas eu não me lembrava, jogava que era... deve ser a minha antipatia pelo Jorge Jesus, resulta nisso. Então. Bem, rapidinho também aqui o cantinho dos marretas, hoje, e nós temos que nos rir, infelizmente, mas, Bruno, eu sei que, pronto, mas temos que nos rir, porque o humor, isto foi mesmo benfiquistas, um benfiquista, que meu amigo, que pôs isto no Facebook por causa daquele célebre quadro do Menino Chorão. A gente às vezes ri-se dos outros, temos que ter também a capacidade de nos rirmos de nós, se bem que não tenha muita piada o que aconteceu, mas está aqui este, eu acho que isto é trabalhado no Photoshop, que o senhor não é assim tão gordo. Depois o Rui Gouveia faz aqui uma alusão dizendo que redes sociais do Benfica congelaram, ainda não há resultado final do jogo com o Porto, encarnados sofreram, e a Associação do Bem escreveu: se não está na internet não é verdade. Foi este o pensamento dos gestores de redes sociais do Benfica. Ou isso ou são uns cobardes de merda. O medo do Porto não se vê só em campo, está entranhado dentro do clube, e esta notícia é só mais uma prova disso. Triste caminho que o nosso clube faz. Depois, já agora a Associação do Bem é grande representante daquilo que tu chamas os coratos e tal. Sim, mas não deixa de ter razão neste caso. Não, tem razão. Escreveram alguma coisa da maneira como o senhor do estádio anunciou o resultado final? Também vi, mas só vi notícias. Mas não, esses senhores. Não sei, não vi. Isto é o que me parece. Isto é o que me parece. Os senhores também deviam de condenar o facto que o Benfica já uma vez fez isso e eu condenei, e agora, como ontem o Porto fez o que o Benfica já tinha feito, tenho que condenar também, que é anunciar Porto 5, equipa visitante 0. Sim, mas isso já são os zers e vezeiros. Já fizeram isso e também acho que também já fizeram em Alvalade. Quem fazia sempre era o Sporting. Exatamente. Sim, mas do tempo do meu homónimo. Mas tu já eras tu antes dele aparecer. Sim. O Orlando Paredes, grande benfiquista, diz que mais vale perder agora 30 milhões do que não ir à Liga dos Campeões.
numa clara alusão à alegada indemnização que tinha que se dar a Roger Schmidt, e finalmente é aqui recorrente o Nuno Ferrão, que tem um humor sibilino, última hora, FIFA extingue futebol masculino, passa só a valer o feminino, depois da derrota do Benfica no Dragão, e das exibições e daquele gol fantástico que a Kika marcou em Escorpião, em Albergaria, na vitória. Gol maravilhoso, muito bonito. Era uma nota de rodapé que eu tinha aqui. Pronto, então já foste, esquece. Então avançamos. Eu tenho mais. Tens eu mais? tenho mais. Então avancemos então. Eu preparo as minhas notas de rodapé. Eu acho que isso foi uma boca ao Bruno, não sei. Zé, Então começo eu, que eu só começas tenho uma tu. nota de Eu rodapé. também só tenho uma. Vá, Então Bruno. começo Então eu. começo eu. Não, porque o José Não é Brandas nada, não é nada ditatorial, nada. já começou o programa, o José Brandas Neves, e portanto acabo eu, até porque estou com pouca vontade de continuar. Eu já percebi, mas eu não tenho nenhuma culpa disso. Não, Eu a única coisa que eu posso dizer é que eu tinha aqui preparado uma coisa muito simples, Faz favor. que é a maneira, não sei, muito digna e muito até paternal com que o Coates foi abraçar o nosso João Neves no final do jogo da Taça de Portugal. O futebol é isto. Foi uma coisa muito bonita e dou muitos os parabéns ao Coates, que eu aprecio muito como jogador e como ser humano, e acho que o que fez ao nosso João Neves merece ser destacado, às vezes com rivalidades exacerbadas entre o Sporting e o Benfica, e não posso deixar de elogiar o grande gesto que o Coates teve para com oÃo Neves. E, portanto, é esta foto que refere. Exatamente isso. Está terminada a nota de rodapé. Eu tinha aqui posto de parte também, se alguém falasse nela, e então... muito obrigado, José. Muito obrigado. Pronto. Então eu espero que também tenhas aí algumas fotos para as notas. Eram 3 notas de rodapé, passaram a ser 2, porque já falaram no calcanhar da Kika. A primeira nota de rodapé era para falar que no passado dia 28, quando o Benfica fez 120 anos, a cerimónia de entrega da camisola do Benfica ao Papa Francisco. Achei engraçado, achei por acaso ele abençoou-nos bem. E abençoou-nos de tal maneira que perdemos logo os 2 jogos a seguir. A segunda nota de rodapé, para falar também na passagem do aniversário do Benfica, a nota que o Mike Tyson colocou nas redes sociais. Não foi só o Mike Tyson, não? Houve aí umas outras figuras. Sim, mas eu estou a falar daquilo que eu vi. Fizeram vídeos, sim. Sim, isso houve uma série de figuras. Não, o Mike Tyson fez um vídeo. Não vi, eu só vi uma nota na imprensa em que ele deixou uma mensagem pela passagem do aniversário do Benfica e achei engraçado. E, portanto, como veem, as minhas notas de rodapé... Obrigado, José Brandas Neves. Eu não sabia essa questão de Mike Tyson e gostei. Mas houve um outro também, uma figura também conhecida a nível mundial do desporto. Mas não me lembro. Só para dizer o seguinte, o meu amigo Bruno Costa Carvalho, se for ver os programas todos, daqui desde hoje para trás, há um ano, do modo geral acaba sempre os programas a agradecer-me em relação às minhas notas de rodapé. Porque sou uma pessoa educada. Não, porque as minhas notas de rodapé são valiosas. Bom. RTP Memória. Bem, a minha nota de rodapé... Espero que não seja sobre o guarda-redes. Não tem a ver diretamente com o Benfica, apesar de ter sido uma declaração de um antigo treinador do Benfica e que reflete muito também o futebol em Portugal, que foi falar do Petit, treinador do Varzim, cujos jogadores estão há 3 meses sem receber, e o Petit, na declaração que fez... Não é o Petit, Zé, não é o Petit. O Vítor Paneira, peço desculpa. O Vítor Paneira, treinador do Varzim, sim. O Petit está sem treinar agora, não é? E está no desemprego. Está no desemprego. O Vítor Paneira, treinador do Varzim, que os jogadores estão há 3 meses sem receber. Eu vi essas declarações. E o Vítor Paneira, nas declarações que fez no fim do jogo do Varzim, disse: eles que roubem menos e ganhem menos dinheiro em comissões. O roubar eu não faço comentários, mas se calhar em muitos outros clubes e até de maior dimensão e de grande dimensão em Portugal, se calhar se houvesse menos comissões para tanta gente, provavelmente haveria mais dinheiro para pagar mais a melhores jogadores e para se fazer outras contratações, e não iriam estar à espera dos direitos televisivos de quererem tirar ao Benfica, neste caso, para dar aos mais pequenos. Mas isso
é um outro tema também que já o Bruno aqui uma vez falou, mais que uma vez, que temos que também ter, lá mais para o final da época, falarmos e trazermos aqui alguém ligado a este negócio dos direitos das televisões e dos direitos Sim, sim. dos jogos, porque é um assunto. Fica desde já então aqui a promessa para a semana. Vamos então analisar, independentemente do que acontecer, e esperemos que aconteça tudo bem com o Rangers e depois na próxima jornada do Campeonato Nacional, onde O poderemos Estoril, o Estoril. bordejar. Vamos então aqui falar do momento do Benfica, o que é que está mal, o que é que poderia ficar melhor, as opiniões de cada um então. Vamos dissecar então efetivamente o que se passa no Benfica e teremos tempo. No meu caso, eu pessoalmente, que eu confesso que são assuntos que eu não domino, me irei poder fazer alguma pesquisa e baseá-las naquilo que eu penso que deveria ser a estratégia do clube, que aparentemente, e por aquilo que temos visto, não há. Ou pelo menos se há, é má, claramente. Meus amigos, ficamos por aqui, 1h40 de Carrega Benfica, e Carrega Benfica para a semana a mais, se Deus quiser. Até para a semana. Até para a semana.